Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É com muita alegria, com muita satisfação, que eu trago mais uma vez a palavra do Senhor para a nossa meditação e para a nossa reflexão e para o nosso despertamento, mais uma vez nesse dia. Amém? Ou seja, é com alegria, é com satisfação e também, por que não dizer, com um pouco de tristeza ou com muita tristeza. Eu explico já já para vocês, logo após a vinheta. Permaneça conosco. Muito bem, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu quero trazer mais uma reflexão para as nossas vidas e quero te convidar a um despertamento. Depois de ler justamente essa palavra que Deus me deu, que Deus colocou ao meu coração para trazer nesse dia. Amém? Queria ler para os irmãos algo que está escrito em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3 a seguir. Assim nos diz a palavra do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Irmãos, eu quero que você reflita nesse dia. Não sei se você vai ver esse vídeo pela parte da manhã, não sei se você vai ver esse vídeo pela parte da tarde, não sei se você vai ver esse vídeo de noite, pela madrugada quando você perdeu o sono. Mas eu peço a Deus que Ele leve esse vídeo até você. E que quando você assistir esse vídeo, você venha despertar. Que venha haver um despertamento na sua vida, na sua mente. Porque, meus queridos, presta atenção ao seu redor. Presta atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Você já parou para prestar atenção? Já parou para prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta? Já parou para prestar atenção? Já parou para comparar o mundo que a gente está vivendo hoje com o mundo de, vou colocar aí, há 15 anos atrás, 20 anos atrás? Eu tenho 35 anos de idade. Você já parou para pensar, para analisar, para fazer uma análise, uma comparação do mundo que a gente está vivendo hoje para o mundo de antigamente? Você já parou para fazer essa comparação? Irmão, está muito pior. Meus queridos, está muito pior. Você já parou para observar como o amor do ser humano pelo próximo
tem se esfriado, tem se acabado? Você já parou para observar isso? Você já parou para observar como a educação hoje em dia está mudada? Você já parou para observar como a mentalidade dos jovens, como a mentalidade das crianças hoje em dia está mudada? Você já parou para observar isso? Você já parou para observar como as pregações hoje em dia estão mudadas? Você já parou para observar como as coisas estão mudadas? Aí você pergunta para mim, sim, Robson, mas o porquê disso? É simples. Tem algo que Jesus falou há quase 2000 anos atrás. E a hipocrisia da gente, a gente fechar os olhos e dizer, não está acontecendo nada. É hipocrisia da gente, a gente fechar os olhos e dizer, isso é normal, sempre aconteceu. Isso olha o que Jesus fala aqui. Isso são o começo das dores. Isso são o começo das dores. Quando Jesus fala o começo das dores, ele está comparando as dores de um parto. E como é as contrações de um parto? Ela começa em um espaço de tempo, mas ela vai diminuindo o espaço de tempo. E cada vez que vai diminuindo, ela vai aumentando a sua intensidade. Você já reparou que em nosso meio o que está acontecendo é justamente isso? Você já reparou que conflito entre pai e filho sempre teve, mas agora está mais intenso? Você já reparou que o amor pelo próximo, aliás, a falta de amor pelo próximo sempre teve, mas hoje está mais intensa? Você já reparou que as coisas estão mudando com maior velocidade, que a palavra de Deus está se cumprindo ao nosso redor? E a gente está percebendo e está fingindo que não está acontecendo nada, irmão? Desperta, meu querido. Desperta, minha querida. Não tem mais nada de bom nesse mundo. Não tem mais nada de bom. Olha, Deus colocou no meu coração para fazer esse canal. Claro, é muito bom ser reconhecido. É muito bom a gente ser, de uma certa forma, ganhar fama. Quem é que não quer isso? É muito bom a gente ver o nosso canal crescer, muitos inscritos. A gente vê a pessoa gostando, mas o meu intuito maior, quando eu abri, quando eu resolvi fazer esse canal no YouTube, foi simplesmente o seguinte, irmãos. Foi levar a você um despertamento. Foi levar a palavra de Deus mais longe. E é essa a necessidade que tem hoje. Não veja esse vídeo e veja só mais como um vídeo. Eu sou só mais um que Deus levantou para pregar a verdade, irmãos. Você vai encontrar nesse canal uma palavra de fortalecimento. Você vai encontrar uma palavra de encorajamento. Você vai encontrar uma palavra de ânimo. Mas você também vai encontrar a verdade. Verdade que muitas pessoas não querem pregar. Esse canal aqui foi para despertar você. Respeito a sua decisão, respeito a sua ideologia, mas a minha missão e a missão da igreja nessa terra, assim como Deus tem levantado muitos canais, um que me inspirou a fazer isso, a acender mais e mais essa chama que tinha dentro do meu coração de fazer esse canal e pregar a palavra de Deus, um canal que eu respeito muito, de um irmão que eu respeito muito, do missionário Cleiton Santos, que sempre fala a verdade, que traz os fatos que estão acontecendo. Então, eu sou mais um que Deus levantou para isso. A minha palavra para você hoje é: desperta. Olha só, Jesus falou, haverá falsos profetas. Tem muitos falsos profetas se levantando, ensinando o que vai contra o ensinamento bíblico, contra a sã doutrina do Senhor. Tem muitos que chegam dizendo, eu sou Cristo, mas não é. Jesus falou que quando ele voltar, todo olho o verá e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Mas o que eu acho mais interessante de tudo é que um dia os fariseus pediram um sinal para Jesus. E Jesus falou assim, não será dado outro sinal para você a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 noites, 3 dias no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias
no coração da terra e pronto. Esse vai ser o único sinal para vocês. Geração má e adúltera. Mas quando os discípulos estavam saindo do templo e começaram a conversar com Jesus no Monte das Oliveiras, eles fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, quando haverão essas coisas? E que sinal a gente haverá da tua volta e do fim do mundo? E Jesus responde para os discípulos, para a igreja do Senhor. Ele responde e fala: ó, haverá falsos profetas, haverá falsos mestres, haverá pessoas que vai distorcer a verdade, haverá pessoas que dizem eu sou o Cristo e não são. Tome cuidado com esses. Haverá rumores de guerras, haverá um esfriamento de amor pelo próximo. Irmãos, tudo isso a gente está vendo se cumprindo em nosso meio. Tudo isso a gente está vendo se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo que está escrito aqui, irmãos, ó. Tudo que está escrito aqui, meu querido. Se você acreditar, vai se cumprir. Se você não acreditar, vai se cumprir da mesma forma. Quem vai sair perdendo, se não crer, sou eu. Eu já escolhi a minha parte, escolha a sua também. Eu já fiz a minha escolha, faça a sua. Porque analisa tudo que está acontecendo e reflita. Reflita se tudo que está sendo pregado, se todos que Deus estão levantando, é somente por levantar ou é um motivo para você se alertar e você despertar. Porque esse mundo, eu falo para você com toda certeza e convicção, esse mundo está com os dias contados. A volta de Jesus é bem iminente. A volta de Jesus não vai tardar. E ai daquele quando ele chegar, quando ele voltar, não estiver verdadeiramente na sua presença. Aí você pode dizer, ah, mas desde quando o mundo é mundo, a gente ouve falar que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Porque são necessárias acontecer algumas coisas para depois ele voltar. Jesus ele não vai voltar antes de acontecer da mesma forma que está escrito aqui. E em 2 Tessalonicenses a gente vai ver isso. E eu vou trazer outra palavra aqui a respeito disso. Mas Jesus está voltando. Se prepara. Se prepara. Esse mundo que a gente vive está com os dias contados. Então, meu conselho para você é: aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O próprio Jesus vai dizer: e este evangelho do reino, este evangelho que eu estou pregando, que Deus tem levantado outros irmãos também para pregar, este evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Então virá o fim. O evangelho está sendo pregado. Sabe por que isso? E por que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo? Para só então depois vir o fim. É simples. É simples. Porque Deus não vai tomar o inocente como culpado, nem o culpado como inocente. E como é que se quebra a inocência de qualquer pessoa? Quando é falado para ele a verdade. Quando é exposto a verdade, quando é revelada a verdade. Quando a verdade é revelada, quando o certo é revelado, se eu e você continuar fazendo errado, depois que a verdade ser revelada a gente, aí a gente é culpado. A gente não é mais inocente. Então por que isso? Porque o evangelho tem que ser pregado para todo mundo primeiro, para só então depois virar o fim. Porque no dia do julgamento, ninguém vai poder dizer assim: ah, Senhor, mas eu não sabia. Eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que isso era certo. Aí vai ser aonde ele vai dizer: mas olá, meu servo pregando para você. Olá, minha serva pregando. Olá, você ouvindo a minha palavra. Olá, você vendo o que estava escrito. Como é que você fala que você não sabia? Irmãos, está muito perto disso acontecer. Muito perto disso acontecer. Essa foi uma palavra de despertamento para mim e para você. O fim está próximo. A gente vê aí o que está acontecendo, os conflitos que estão acontecendo, seja no governo, em todos os ambientes falando, os conflitos que estão acontecendo.
Isso é o maior sinal. Deus é tão bom que ele deixou todos esses sinais. Quando uma mulher está grávida, o corpo dela começa a apresentar sinais. Para que ela se prepare, para ela se cuide na gravidez. E só então, depois de muito sofrimento, de muito mal-estar, ela tem a sua criança, ela tem o seu bebê. Então, tudo em nossa volta é trabalhado através de sinais. Tudo é trabalhado através de sinais. Então, eu te pergunto, será que você está percebendo os sinais que estão acontecendo? Porque Jesus fala que muitas vezes a gente é hipócrita. A gente sabe ver os sinais de tantas as coisas, de todas as coisas, mas a gente não sabe ver ou fingimos que não estamos vendo sinais que estão acontecendo diante dos nossos olhos todos os dias da volta de Jesus. A igreja pregando, Jesus está voltando. Os sinais dizendo, Jesus está voltando. A natureza dizendo, Jesus está voltando. E muitas vezes a gente fecha os olhos e finge que não está nem aí. Mais um dia. Um dia. E longe não está esse dia. De que a gente vai prestar conta. Em tudo. Tudo que foi pregado, tudo que foi ensinado, tudo que foi falado, tudo que a gente ouviu. Tudo. Isso que está acontecendo é simplesmente para a gente despertar. Desperta. Porque aqui é um canal para trazer o despertamento, para trazer a verdade. Eu prefiro estar com 1, 2 ou 3 irmãos que querem escutar a verdade, que querem se inscrever nesse canal, mas que gostam de ouvir a verdade. Não estou preocupado, não. Se vou ter milhões de seguidores, se não vou ter, meu intuito é somente pregar a verdade. Louvo a Deus se essa mensagem, se você compartilhar essa mensagem e ela chegar para mais pessoas. Porque o que a gente está passando, irmãos, é para a gente compartilhar com mais pessoas, alertar mais pessoas. Porque Jesus te ama tanto, Jesus me ama tanto, que ele deixou escrito tudo o que iria acontecer. Para que a gente não sofresse depois na perdição eterna, mas que a gente isse depois dessa vida, que a gente fosse morar no céu com ele. Que a gente fosse morar juntamente com ele para toda a eternidade, mas para isso é preciso a gente renunciar, é preciso a gente acreditar e crer com todo o coração e com toda a força que ele está voltando e procurar fazer as coisas tudo certo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Como eu disse, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, porque é necessário haver um despertamento. Tem pessoas que estão longe do Senhor. Tem pessoas que precisam ver essa mensagem. Tem pessoas que estão com medo nesse momento. Enquanto eu estou gravando aqui, tem pessoas que estão sofrendo ataque. Tem nações, é por isso que eu falei no começo do vídeo, que é com muita alegria, com muita satisfação, mas também com muita tristeza. Porque enquanto eu estou gravando esse vídeo, levando essa mensagem para você, tem pessoas que estão sofrendo desses conflitos que estão acontecendo. Tem criança, tem idoso, tem homem, tem mulher, tem jovem, que poderia ter uma realidade bem diferente e que não pediu para passar por tudo isso, mas está passando. Mas Deus sabe de todas as coisas. E que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal. Que Deus abençoe também a sua vida, que você venha refletir, que você venha despertar. Eu não estou aqui para te julgar, eu só estou aqui só para te aconselhar dentro da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E continua nos ouvindo, continua me seguindo, continua comigo. E me ajude a fazer essa obra, irmãos. Me ajude, porque o interesse é simplesmente ajudar você a despertar e a perceber tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Foco Cristão. Fique com Deus. Que Deus proteja você, que Deus proteja a sua família. Que Deus te dê saúde, te dê discernimento, minha irmã. Te dê discernimento, meu irmão. E que dê muita força e garra para continuar firme na presença do Senhor. E você que não tomou uma decisão com Cristo, tome, aceite Jesus.
porque só quando nós aceitarmos Jesus nós poderemos morar no céu. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.